Oi, gente, eu sou a Dani E eu sou a Júlia. e hoje nós vamos falar sobre o bairro da República. O bairro da República fica no centro da cidade e tem um papel importante na vida política e social de São Paulo. Além disso, é um lugar histórico e muito bem movimentado, e ele é conhecido pela diversidade cultural, a arquitetura e a gastronomia. Qual foi a história de origem do bairro da República? Ele se originou no final do século XIX, que foi após a abolição da escravatura. Aí teve a chegada dos imigrantes europeus à cidade de São Paulo, e ele se desenvolveu foi com a expansão do café. Essa região ela se transformou em um importante centro comercial e residencial. Aí teve a construção dos prédios, as avenidas e as praças. Até que hoje tem ainda a Praça da República. De uma forma mais detalhada sobre a história do bairro da República, ele surgiu como uma extensão do centro, onde hoje está a Praça da Sé e o pátio do colégio. Antes ele era loteado por vários sítios, mas aí ele cresceu com o tempo e o povoamento da cidade. E o Largo de Arouche era onde os militares da cidade eles faziam os exercícios. A Praça da República era onde havia as corridas de touros. E o viaduto do Chá, ele é muito importante para a história da República, porque ele passava pelo rio Anhangabaú e ligava o bairro ao centro. Aí assim o lugar ele foi crescendo, foi tomando uma forma como conhecemos hoje, com os prédios históricos e toda a infraestrutura. A República é uma região bem próspera na economia, porque pela questão do comércio em geral, tem a parte da região da Rua Santa Ifigênia, aí o centro do comércio de produtos eletrônicos, aí tem a questão do turismo, a gastronomia, o lazer, são todas questões que contribuem para a economia do bairro da República. Porém, o bairro ele ainda enfrenta muitas dificuldades econômicas. Uma delas é a questão socioeconômica, que o bairro da República ele é um lugar com grande contraste social, porque embora haja lojas e os escritórios, ele também possui uma grande população de baixa renda e até muitas vezes pessoas que moram na rua. E essa desigualdade que frequenta essa região acaba criando um ambiente de tensão e é um desafio econômico. A crise imobiliária. O centro de São Paulo ele tem enfrentado uma crise imobiliária com muitos prédios antigos sendo desvalorizados. Há esforços de revitalização, mas mesmo assim muitos imóveis ainda são abandonados. Isso afeta muito a economia local. O emprego e o trabalho informal. O desemprego afeta muito a vida das pessoas que vivem e circulam no bairro. E além disso, o trabalho informal é uma realidade forte na República, que tem a questão dos vendedores ambulantes que acabam disputando espaço com o comércio formal. Isso reduz a arrecadação de impostos e torna mais difícil melhorar a infraestrutura local. Tem o aspecto da segurança e a criminalidade, porque é muito importante a questão tratar sobre a questão da criminalidade no bairro da República, porque é um fator que afasta os investidores e os turistas. Então, isso afeta muito na economia. Até porque tem também as pessoas que usam os usuários de drogas e essa violência afasta as pessoas. A infraestrutura precária, a infraestrutura do bairro, como o saneamento básico, as calçadas e a iluminação, muitas vezes é inadequada, o que impacta negativamente a qualidade de vida dos moradores e a atratividade para novos empreendimentos. E também tem toda a questão estética, né, na parte da infraestrutura. Bom, a ocupação e habitação no bairro da República é muito diversa e isso reflete as características históricas e sociais dessa região. Bom, o bairro da República ele é repleto de edifícios que são muito antigos e históricos, porque foram construídos principalmente na primeira metade do século XX. Mas hoje em dia eles abrigam diversos ramos, então comércios, escritórios e hotéis. E alguns desses prédios são considerados patrimônios arquitetônicos e culturais, mas alguns estão em condições precárias devido à falta de manutenção ao longo dos anos. E essa falta de manutenção, nos leva à segunda questão, que são as moradias populares e ocupações. Então, em razão dos prédios abandonados, muitas vezes os movimentos sociais e sem teto acabam ocupando esses edifícios. E esses movimentos eles são uma forma de reivindicação por moradia acessível no centro, porque a especulação imobiliária e o custo de vida eles tornam difícil para famílias de baixa renda terem uma moradia. Hotéis e pousadas baratas.
Na República existem muitos hotéis de baixo custo e pensões que são usados por turistas ou moradores de baixa renda. E algumas dessas habitações oferecem realmente condições precárias, mas são uma alternativa acessível para quem não consegue custear um aluguel em outras partes da cidade. E isso nos leva ao quarto tópico, que é a revitalização. Então, nos últimos anos, houve alguns esforços para revitalizar o centro de São Paulo, incluindo o bairro da República. Então, tem surgido muitas reformas de prédios antigos e construção de novos empreendimentos imobiliários. E esses são voltados para a população de maior poder aquisitivo. Então, isso está gerando um processo de gentrificação, que é a valorização da região. E isso tem entrado em conflito com a realidade social do bairro, porque em grande parte é pobre. Sobre a população em situação de rua, a República é uma das áreas de São Paulo que mais concentra pessoas nessa situação, e especialmente próximo à Praça da República. Isso é em razão da falta de moradia acessível, junto com as dificuldades econômicas. E esses dois fatores agravam essa situação. E fica extremamente visível porque está na região central. Mas apesar dos desafios, o bairro também tem muitos moradores de classe média e alta, porque tem alguns edifícios de luxo, ou outros que estão mais bem conservados, e acaba criando um contraste entre essa parte cultural, que é muito forte, e também a vulnerabilidade social. E por fim, a especulação imobiliária. A especulação imobiliária é um fenômeno que afeta diretamente a habitação na República, porque muitos prédios ficam vazios por muitos anos, enquanto os donos estão esperando uma valorização significativa dos imóveis. Então, isso acaba contribuindo para o problema da falta de moradia acessível. Principais atrações e pontos turísticos. Em primeiro lugar, tem a Praça da República, que é um dos principais pontos de encontro do bairro. Tem fontes, monumentos e o Palácio dos Campos Elíseos. Além disso, tem o Teatro Municipal de São Paulo, que é muito conhecido por suas óperas, balés e concertos. Tem o Edifício Itália, que tem 165 metros de altura. Ele foi inaugurado em 1965 e é um dos prédios mais altos e icônicos de São Paulo. Possui escritórios, um teatro e o famoso restaurante Terraço Itália, que oferece uma vista panorâmica da cidade. E por último tem a Galeria do Rock, que é um ponto de encontro para quem ama música e especialmente rock. Tem diversas lojas de discos, roupas, acessórios e inclusive estúdios de tatuagem. Agora falando da diversidade cultural e gastronômica, o bairro da República tem uma ampla variedade de bares, cafés e restaurantes. Além disso, convivem pessoas de diferentes origens, etnias e classes sociais. E sobre a vida cultural, é palco de muitos eventos, shows, exposições, festivais que atraem tanto os moradores da região quanto as pessoas de São Paulo inteira. Bom, agora a gente vai falar dos problemas urbanos. Como o bairro está localizado no centro, possui problemas típicos de regiões centrais de grandes cidades e estão relacionados à infraestrutura e questões socioeconômicas. O primeiro ponto é a degradação e abandono de prédios. O bairro possui muitos prédios históricos, mas muitos estão abandonados. E isso afeta a paisagem urbana e a segurança. Esse abandono contribui para o surgimento de ocupações irregulares, a vulnerabilidade da área e o aumento de atividades ilegais. Além disso, possui muitas pessoas em situação de rua, especialmente na Praça da República e arredores. E faltam políticas públicas para a moradia e assistência social dessas pessoas. E essa questão agrava esse problema, criando desafios para a segurança, limpeza e convivência entre diferentes grupos que circulam o bairro. Além disso, tem a criminalidade e insegurança. Roubos, furtos, tráfico de drogas e violência são problemas recorrentes, especialmente à noite, e facilitam a proliferação de atividades criminosas, afastando turistas e investidores. Além disso, o trabalho informal e o comércio ambulante é muito presente na área, com muitos vendedores ocupando ruas e calçadas, gera desorganização no espaço público, a concorrência desleal com o comércio formal e problemas de circulação e limpeza. Há também problema de mobilidade por conta do fluxo intenso. As calçadas muitas vezes estão mal conservadas, há falta de ciclovias e também a superlotação nos transportes públicos são constantes situações. Também possui infraestrutura precária, que são calçadas quebradas, falta de iluminação pública e o serviço de limpeza insuficiente. Bom, também possui o problema da poluição e descarte irregular do lixo. Por causa do grande fluxo de pessoas, a quantidade de resíduos é muito grande e nem sempre há infraestrutura para o manejo adequado desses resíduos. Esse lixo contribui para a poluição visual, proliferação de pragas e degradação do espaço público. Além disso, tem os conflitos no uso do espaço público, porque eles servem para eventos, manifestações, comércio informal e atividades culturais, e acaba gerando conflito de interesse entre esses grupos. E a gestão fica dificultada
porque o espaço não funciona de forma ordenada. E por fim, é o problema da acessibilidade. Em razão de muitas calçadas serem irregulares, acaba não atendendo às necessidades de idosos e PCDs, o que acaba limitando o acesso a muitos serviços e áreas públicas. Eu vou falar sobre serviços de mobilidade. Geralmente, no bairro da República, vocês podem encontrar as lojas e o comércio na rua de sua casa, ou no máximo nas suas vizinhas. E assim facilita muito para quem trabalha lá perto. Falar sobre a questão da saúde. Há uma boa infraestrutura de hospitais, como Oswaldo Cruz, e há um posto de saúde na Praça do Patriarca. E tem também diversas drogarias e farmácias que ficam lá perto. Apesar de termos falado sobre a questão da criminalidade, há também segurança, porque existem delegacias que atendem ao público e tem delegacias especializadas que atendem ao idoso e ao turista. Há a base do Garra, além de postos de polícia militar e batalhões da PM. O bairro ele fica perto do Comando Geral da Polícia Militar na Sé. Tem a questão da educação, que é uma das escolas mais tradicionais de São Paulo, ela fica localizada no bairro da República, a Escola Estadual Caetano de Campos. E também tem a PUC, que fica localizada, que é uma das maiores faculdades, é uma das faculdades mais conhecidas da cidade. Tem o transporte, porque é muito fácil chegar de metrô, ir de metrô para a República e se movimentar para outros lugares de lá. A estação ela é servida por duas linhas, a vermelha e a amarela. Com elas é possível acessar a Zona Leste e a região da Avenida Paulista e a Zona Oeste com facilidade. Gostaríamos de agradecer a todos vocês pela atenção.